Rafael, eu entendo que o nosso presidente, infelizmente, ele deve sim uma retratação não somente ao povo de Israel, ao governo de Israel, que está numa tentativa incessante de tentar combater um ato de terrorista, um grupo terrorista. Eu não vou nem estender demais aqui nesse primeiro momento as atrocidades que chegaram até mim, as informações que são públicas para todas as pessoas que tiverem possibilidade de acessar para confirmar o que eu estou dizendo aqui. Mas no primeiro momento, sim, o presidente deveria sim se posicionar, e eu até quero fazer uma reflexão, convidar a nossa audiência para o seguinte sentido. Nós tivemos recentemente uma pandemia. Várias pessoas, infelizmente, morreram, algumas de forma triste. Eu perdi pessoas que eu amava naquele período de pandemia, não em relação à Covid, mas em consequência do pós-Covid. Meu melhor amigo faleceu naquele momento e eu lamento a morte dele até hoje. Agora, você imagina o seguinte, você teve um momento histórico onde 6 milhões de pessoas foram dizimadas e exterminadas. Sabe? Famílias eram levadas para lugares chamados campos de concentração. Nossa audiência deve conhecer bem, é uma história bem difundida, né? Uma história que é pública, que é conhecida por todos nós. E famílias entravam juntas naquelas câmaras de gás, eles achavam que eles iam tomar banho, saía um gás tóxico de lá e sufocava essas pessoas até a morte. Então, quando o presidente ele faz essas falas horríveis, criticando sim, rasgando ao meio a história do povo de Israel, ele sim, o verdadeiro negacionista que se mostrou, ele deve, isso é o mínimo que ele deveria fazer. E em que outro momento da história do Brasil nós tivemos uma pessoa considerada persona non grata? Quando esse tipo de dispositivo, aqui no Brasil, nossos dispositivos eles não são levados muito a sério, né? Mas para outras democracias, Israel sendo a única democracia daquela região, uma democracia sólida, um exemplo para todos, diferente do Estado palestino proposto, entre aspas, ali, mas o que na verdade a gente está lidando é com um grupo terrorista chamado Hamas. A gente não está lidando com um Estado organizado, mas esse mesmo Estado paralelo que divulga essas informações, então a gente tem que questionar até esse número de mortes, esse número de ataques. Porque esses dados eles não saem do governo de Israel, eles saem do Hamas, o Ministério da Saúde do Hamas. Então a gente tem... Gente, isso é o mínimo. O presidente ele envergonhou o Brasil de uma forma inimaginável. Ele rasgou ao meio a história de um povo sofrido, que historicamente, a Bíblia está aí para nos provar isso, que historicamente sofreu perseguição simplesmente por ser o povo da velha aliança, o povo escolhido pelo próprio Deus. O que o Lula fez é terrível, de uma forma que faltam adjetivos para expressar. Agora, o convite, né, que eu prometi fazer. Imaginem se o Bolsonaro fala um negócio desse. Isso não aconteceria, porque nós tivemos um presidente que apoiou o governo de Israel. Mas imagine se o Bolsonaro fala um negócio desse. A minha colega que falou que foi mal interpretada a fala do presidente, que na verdade foi uma crítica ao governo de Israel e não ao Holocausto, mas Lula não falou disso. Sabe por quê, Rafael? Ele poderia, inclusive, ter escolhido vários outros genocídios para fazer essa comparação. Ele poderia ter, por exemplo, pegado de exemplo o genocídio da própria União Soviética contra o povo da Ucrânia, né, que morreram milhões de pessoas de fome. Ele poderia ter pegado o governo de Mao Tse-tung, que também assassinou milhões de pessoas. Mas, na sua opinião, Amanda, o que está acontecendo lá em Israel é ou não um genocídio ao povo palestino? É um genocídio, inclusive, também ao povo de Israel. Eu vou abrir um parêntese para isso, Rafael, que foi o seguinte. Eu recebi um vídeo de tipo um voluntário, sabe, lá das forças de Israel. Ele não era um militar, ele era uma pessoa voluntária. Esse vídeo está na internet também. Ele fazia parte de uma ONG, ele se voluntariou e ele narra, eu traduzi, eu que legendei esse vídeo, e ele narra o seguinte: ele pegou o corpo de uma mulher, essa mulher, ela estava esfaqueada, ela levou um tiro, o filho dela dentro da barriga dela levou um tiro, ela estava grávida. E eles esfaquearam. Esse foi o cenário que essa mulher foi encontrada. Então a gente está falando de um grupo que não está combatendo, tentando buscar um Estado, estabelecer um Estado democrático de direito. A gente está falando de um grupo que quer exterminar uma nação. É isso que grupos terroristas fazem. Eles assassinam sem medida. E esse mesmo grupo, a gente precisa fazer um leque aqui maior também, que é esse mesmo grupo, ele não apoia o Lula de hoje, eles não têm uma relação de hoje. Não surgiu uma nota no Telegram oficial do Hamas de hoje. Afinal de contas, quando o Lula, infelizmente, foi eleito, esse mesmo grupo terrorista que assassinou, que decapitou bebês, gente, bebês, tá? Imagina você aí, bebês foram decapitados. E o Lula sinalizou virtude até é pecado falar uma palavra dessa se referindo ao Lula. Ele sinalizou ali uma bandeira para esse tipo de pessoa. Foi para esse tipo de pessoa que Lula sinalizou quando ele criticou o Israel. Quando ele falou assim, não, vocês fizeram pior ou igual a Hitler fez com os judeus. O que é isso, gente? Esse povo sofreu na mão dos nazistas. Sofreu de forma inimaginável. Até hoje a gente descobre situações que nos chocam. Todo mundo que visita os campos de concentração relata isso. Eu ainda não tive a oportunidade. Nem sei se tem coragem para falar a verdade. É triste demais
A gente, infelizmente, tem na presidência da República alguém que faz esse tipo de vergonha a nível mundial. O Lula é uma persona não grata. Isso quer dizer o quê, audiência? Que ele não é bem-vindo no Estado. Ele é o chefe de uma nação, ele não é bem-vindo em outra nação. Ele que se diz um defensor da democracia, ele não é bem-vindo. Ele é quase que desconvidado a não estar no lugar, na única democracia daquela região. E o Hamas é esse tipo de pessoa. Então, voltando a falar da relação do Hamas com o Lula. É uma relação antiga, não é uma coisa de ontem. Parabenizaram pelas eleições e parabenizaram pela fala. E aí, só para finalizar aqui, para concluir o raciocínio, é importante também a gente resgatar o quê? Hamas, um grupo terrorista... Eu relatei aqui apenas uma parcela das informações, tem coisas muito piores que a gente sabe que eles fizeram. Mas é interessante o seguinte, eles têm um Telegram oficial. O grupo terrorista, Israel vai ter uma nação tão livre que eles têm um canal de comunicação. Inclusive, Hamas tem uma propaganda muito forte. Eles entenderam aquela máxima de que a principal arma de uma guerra é a comunicação, né? É a propaganda. E eles dispõem de tudo isso. Diferente aqui do Brasil, que é uma democracia relativa, né, segundo o Lula, muito bem estabelecida, mas a gente não tem liberdade de expressão, quem pensa diferente de quem está do lado do governo é perseguido, é preso, tem seu passaporte cancelado, tem suas contas bancárias bloqueadas, e tudo isso aí que a gente também já conhece. Mas, na nação livre, até o grupo terrorista tem liberdade de expressão e o Brasil não. Então, sim, Lula deveria, o mínimo que ele deveria fazer era se retratar, não apenas com o povo brasileiro que ele envergonhou. Afinal de contas, entre aspas, ele é um presidente que foi democraticamente eleito. Ele envergonhou o Estado democrático brasileiro. Ele envergonhou as nações parceiras do Brasil. E por último aqui, Rafael, peço licença para estender mais um pouquinho. Esse tipo de ação do Lula vai implicar numa coisa chamada o seguinte, sanção comercial. Até minha colega mais inteligente, que eu vou até falar melhor sobre isso. O que é sanção comercial? É aquilo que sai lá da ponta do persona não grata e chega no meu pai, chega nos nossos pais aqui, chega no trabalhador, que é o quê? Começa a ter boicote financeiro. É esse tipo de consequência que o Lula vai trazer. O pai dos pobres vai empobrecer ainda mais a população, vai enriquecer a gente de vergonha, mas vai empobrecer a gente porque o que vai vir de sanção financeira pela frente aí, em decorrência derivada dessas falas dele aí, não é brincadeira, gente. Então, o mínimo era ele assumir seu erro, pedir desculpa sim, mas você só pode pedir desculpa se você se arrepende, né? Se alguém que demorou meses para reconhecer de forma muito assim, restrita e pisando em ovos que Hamas é um grupo terrorista, dificilmente vai pedir desculpa por aquilo que ele não acredita que fez errado, né?